porque eu experimentei esse produto dentro do canteiro de obra, mas eu também fui para dentro do laboratório, do EPT, que é um laboratório que já tem mais de 60 anos de experiência, fica em Osasco, é um laboratório extremamente renomado, para verificar os testes de resistência do concreto feito com e feito sem o Metrimix Grout. O que o Metrimix Grout faz no nosso concreto? Ele aumenta a resistência do nosso concreto em aproximadamente 30%. Você já pensou alguma vez sobre os motivos que podem levar uma casa a cair? Eu tenho certeza que só de propor esse assunto você já deve pensar em várias coisas. E tem realmente muitas coisas que levam uma construção, seja ela qual for, a ir a colapso, a desabar, a cair. A gente às vezes vê muitos vídeos na internet de casas caindo, e assistindo esses vídeos a gente fica olhando para aquilo e fazendo vários diagnósticos, né? Ah, caiu por isso, caiu por aquilo, por conta do peso, por conta da carga. E hoje eu quero falar para vocês basicamente o que, de maneira resumida, e só alguns pequenos pontos, o que pode levar uma casa, uma construção qualquer, a ir a colapso, a ruir, a cair. E a gente vai basicamente falar de pilar. Existem muitas outras coisas que podem levar uma casa a desabar, mas basicamente a maior parte dessas coisas tem a ver com cálculo errado, quando ele existe, execução equivocada, que não leva em consideração uma porção de coisas que são importantes quando a gente está construindo, e entendendo um pouquinho disso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer das nossas obras ambientes muito mais seguros. Não estou falando nem durante o processo de execução, que essa seria uma outra conversa, mas eu estou falando depois da casa pronta, depois do edifício, da construção realizada e entregue para usufruto do cliente. Então é muito importante que a gente preste atenção em algumas coisas. E hoje eu vou falar basicamente sobre 3 tipos de ruptura que podem acontecer no pilar. Existem desabamentos, existem colapsos que têm a ver com vigamento, que têm a ver com fundação, que tem a ver com uma porção de outras coisas. Nós vamos falar hoje basicamente sobre o pilar. E em outros vídeos, se vocês acharem interessante, se passar de 1000 curtidas esse vídeo aqui, aí eu faço um outro vídeo falando sobre outros tipos de ruptura. Então vamos pensar basicamente em um pilar. Vamos imaginar que aqui eu tenha um pilar. Esse pilar ele está em cima de um elemento estruturante de uma fundação, e esse pilar vai ter uma função de suportar carga. O que eu preciso saber na hora de dimensionar esse pilar, na hora de especificar que tipo de concreto ou ferragem será utilizada dentro deste pilar, na confecção, na construção do concreto armado desse pilar? A gente tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, mas a primordial delas é o que esse pilar tem que suportar de carga. Primeira coisa que a gente precisa considerar, quanto de carga esse pilar vai receber. Então é preciso estudar essa edificação e as possibilidades de edificação acima desse pilar para entender quanto de carga esse pilar precisa suportar. Então esse é o primeiro ponto do estudo. O engenheiro calculista que estiver avaliando essa construção, ele precisa ir para além das tabelas, muitas vezes, e identificar através de um cálculo matemático simples, que é de soma, não é? De soma e taxa de segurança. A gente vai identificar quanto que esse pilar precisa suportar de carga. Identificando quanto ele precisa suportar de carga, o engenheiro calculista precisa entender a função do concreto e do ferro dentro dessa estrutura de concreto armado que a gente chama de pilar ou de coluna de sustentação. E aí, entendendo como funciona, como trabalha cada coisa, ele vai poder fazer um cálculo e estabelecer para aquele projeto. Vamos supor que esse aqui seja o pilar identificado no projeto como P1 ou P01, vai depender do projeto que você está utilizando, da quantidade de pilares. Ele vai especificar numa tabelinha que tipo de concreto eu tenho que colocar dentro desse pilar, que tipo de ferragem eu preciso colocar dentro desse pilar. Então você pode encontrar aqui um desenho para esse pilar que indica que ele vai ter, por exemplo, 4 barras de ferro longitudinais de 10 milímetros de diâmetro. Você pode também encontrar a informação de que ele vai precisar de estribos de X por X, vamos supor aí de 12 por 27, com ferros de 5 milímetros a cada 15 centímetros de distância, e você de repente vai ter uma informação aqui que o concreto tem que ter um FCK, por exemplo, de 25 MPa. Você pode ter essa informação, tá? E aí você precisa trabalhar com todas essas informações para poder fazer a execução adequada para que esse pilar responda às demandas que ele vai sofrer de carga. Agora, parafraseando o meu amigo HP, de nada adianta você ter o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor calculista, a realização do melhor projeto, tudo isso é muito importante, mas de nada adianta você ter tudo isso se quem for executar o serviço lá no canteiro de obra não fizer bem feito.
Então, o pedreiro que for executar o serviço, o carpinteiro que for fazer a forma, o armador que for montar a ferragem, precisa respeitar todas as especificações que o projeto apresenta. E um ponto que a gente tem muito problema na construção, entre todos esses que eu falei, aquele que talvez dê mais problema é o da receita do concreto. Eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a trabalhar com construção, em 95 eu era ajudante. Eu fui fazer um concreto para uma laje e lá eu segui a orientação. Era a receita que todo mundo na região que eu trabalhava usava. 3 carrinhos de areia, 2 carrinhos de pedra, um saco de cimento e água, o tanto que precisar para o concreto ficar mole. Isso era o que a gente fazia antes. Estava certo? Eu não sei porquê, né? Até arrisco dizer, já falei isso em 2 vídeos, estou falando agora pela 3ª vez, que talvez hoje a gente tenha um cimento mais fraco. Porque esse concreto que a gente fazia com 3 carrinhos de areia, ou seja, 9 latas de areia, com 2 carrinhos e meio de pedra, com um saco de cimento e com água à vontade, tinha uma resistência muito boa. Fiz uma reforma um tempo atrás numa casa, que eu fui quebrar uma laje que eu tinha feito, esse concreto que eu falei, que eu fiz em 95, sabe? Para essa laje, com 3 carrinhos de areia e um saco de cimento, e o concreto estava muito duro, estava extremamente resistente. Se mesmo essa mesma receita aplicada no concreto hoje, com o cimento que a gente tem, com certeza vai ficar muito fraco. E a gente sabe que o concreto na construção, concreto armado para construções civis hoje, precisa ter pelo menos 20 a 25 MPa. E a gente não chega a 20, 25 MPa se a gente não seguir uma receita bem rigorosa, bem controlada. O que a gente faz hoje? O que eu faço hoje nas minhas obras para ter um concreto de 25 MPa? Que é o concreto que a gente precisa pela NBR 6118 para ter um pilar que não vai colapsar. É um concreto com 7 latas de brita, 5 latas de pedra, um saco de 50 quilos de cimento, é tudo questão de proporção. Se o seu for de 40, faz a continha, a regra de 3 ajuda. E no máximo 30, 35 litros de água, porque a relação água-cimento é de 0,5 a 0,7. O ideal é cravar no 0,6 quando possível. Só que como é que a gente faz para saber qual é essa relação 0,6? 0,7, por exemplo. 0,7 é 7 litros de água para cada 10 quilos de cimento. Se a gente tem um saco de 50 quilos, é só multiplicar 50 por 0,7, que vai dar exatamente 35 litros de água, com 7 litros para cada 10 quilogramas de cimento. E aí a gente tem um concreto com uma resistência de 25 MPa, Fred? Ainda não. Aqui a gente tem um concreto que vai se aproximar dos 20 MPa. Mas como que eu faço para sair de quase 20 para 25 MPa? Aí a gente adiciona esse produto aqui, que eu falo nos meus vídeos, não é só por propaganda, é porque eu fui para o laboratório testar, é porque eu experimentei esse produto dentro do canteiro de obra, mas eu também fui para dentro do laboratório, do EPT, que é um laboratório que já tem mais de 60 anos de experiência, fica em Osasco, é um laboratório extremamente renomado, para verificar os testes de resistência do concreto feito com e feito sem o Metrimix Grout. O que o Metrimix Grout faz no nosso concreto? Ele aumenta a resistência do nosso concreto em aproximadamente 30%. Né? Então, se eu tiver um concreto com 20 MPa, ele já pula para 26. Quase 20 vai dar 25. Então, eu consigo chegar nos 25 MPa com essa receita sem grandes dificuldades. Eu só preciso controlar bem todos os volumes. Lembrando que aqui eu estou falando de latas de 18 litros, saco de 50 quilos e aqui litros de água. Aí você vai medir tudo isso com rigor, porque se você perder a mão em alguma coisa, seu concreto pode desandar e você pode ter pilares que não vão suportar as cargas para as quais eles foram projetados. Tá legal? E quando eu falo de produtos como esse, eu tenho um grande cuidado de ter certeza daquilo que eu estou falando por uma razão muito simples. Eu trabalho com obra há 27 anos. Eu tenho clientes que me procuram já há mais de 20 anos, que são pessoas que eu atendi lá há 20, 25 anos. E por que isso acontece? Porque eu sempre fui muito honesto nos meus trabalhos, eu sempre entreguei trabalhos com altíssima qualidade, eu sempre busquei, na medida do possível, e é claro, de vez em quando a gente erra, principalmente nesse quesito, mas eu sempre busquei seguir prazo, cumprir os prazos de entrega dos meus serviços, tanto que hoje eu já tenho uma empresa constituída, uma empresa que tem bastante tempo já no mercado. Eu estou com 8 pessoas trabalhando para mim, eu tenho 6 meses de agenda lotada, nem orçamento eu consigo fazer para esses 6 meses. Eu tenho o meu trabalho aqui na internet, eu não me arriscaria a falar de um produto que eu não tivesse experimentado, que eu não tivesse convicção das qualidades que esse produto entrega, que eu não tivesse certeza que ele vale a pena. Eu não falaria, de verdade, simplesmente não falaria. Então, quando eu recomendo, não é só comercial, eu recomendo porque eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu não sou ator, eu sou pedreiro. E eu vou pedir para você me ajudar no encerramento desse papo de hoje. Primeiro, seguindo o nosso trabalho aqui na internet em todas as plataformas, o triplo C, que já é sagrado no Dicas do Fred, curte, comenta e compartilha. E eu vou deixar um videozinho aqui para você continuar aprendendo sobre construção civil. Que Deus te abençoe e até a próxima.